Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. E aí pessoal, estamos aqui agora para mais uma videoaula, tá bom? Revisando agora o conteúdo de Geografia. Esperamos que vocês prestem bastante atenção, porque com certeza é um apoio aí nos testes. Veja bem, queridos, síntese geral observando as paisagens do bairro. Meus amados, só lembrando das informações importantes aí, é que todo o conteúdo está aí no livro novo, na página 278 a 299, e no livro velho está da página 252, a 267, tá bom? Lembrando que nos dois livros está no módulo 3, e o capítulo no livro novo é o 5, e no livro velho é o capítulo 7, tá bom? Meus queridos, vejam bem. Neste capítulo estudamos que as paisagens dos bairros podem nos revelar muito a respeito de cada lugar. Por exemplo, uma praça bem limpa, bem organizada, bem florida, né? Sem nenhuma pichação, muito bem limpinha, tá? Revela que aquele bairro é servido pelo poder público com serviços essenciais, não só de saneamento básico, mas também serviços públicos necessários ao bem-estar da população, como por exemplo segurança pública, às vezes vigilância, tá bom? Garis, enfim, serviços essenciais à população. Então a paisagem pode falar muito a respeito do lugar, tá bom? Veja bem, seus moradores vivem, geralmente quando você vê uma cidade bem organizada e automaticamente os locais bem cuidados, você logicamente percebe como é que a população vive, se ela tem algum conforto na questão pública, tá bom? Veja bem, o bairro também, esse tipo de trabalho pode revelar como os bairros têm sido cuidados, não só pelas pessoas em si, tá? Pelo cidadão comum, mas pelo poder público administrativo do município, tá? Se alguns serviços essenciais estão sendo desenvolvidos ali, e assim sucessivamente. Se o bairro é também atendido ou não pelos serviços públicos, né? De fato, todas essas informações você vê quando você observa alguns detalhes do próprio bairro, tá bom? Veja bem, vimos nesse conteúdo que as paisagens podem ser transformadas pela ação da natureza, tá? Ou do próprio ser humano. Nós vimos que o ser humano pode atuar de forma significativa na natureza, por exemplo, quando constrói uma ponte sobre o rio, por exemplo, quando constrói estradas no meio da floresta, no meio da mata, como por exemplo, quando constrói suas casas, corta as árvores para fazer um pasto para o gado, tudo isso são interferências do ser humano no meio natural. Mas às vezes também, por exemplo, a própria paisagem pode ser interferida, tá, de forma natural por ações dos elementos naturais. Existem alguns elementos, tá, que modificam as paisagens. A gente chama esses elementos de elementos transformadores das paisagens. Por exemplo, o calor do solo, os raios do sol, por exemplo, ao incidir sobre o corpo, o vento, a chuva, as águas, né, as ondas que quebram sobre as montanhas e transformam as pedras em areia, por exemplo. Tudo isso são ações dos elementos naturais. É claro que ainda tem os animais, que ao pisar sobre o solo pode causar interferência. Os elefantes, por exemplo, derrubam as árvores e abrem clareiras no meio da floresta. É um exemplo de transformação natural, tá bom? Veja bem, os elementos antigos que permanecem na paisagem nos revelam informações também sobre épocas diferentes. Por exemplo, como vivia a população no passado, né? Como era o lugar numa época remota. Por exemplo, se havia floresta naquela área, se era uma área de vegetação rala, se, por exemplo, há alguma construção, como era a vida das pessoas, que tipo de construção, se era uma construção voltada para a questão religiosa, ou se era uma obra pública, tá? Da própria sociedade em si, enfim. Tudo isso são informações que você percebe ao ver elementos da paisagem. Vimos também que os croquis, só para você saber, croquis são desenhos ou esboços feitos à mão, tá, por um artista, com base na observação de objetos ou de paisagens no espaço real. Tipo, se observa uma paisagem e se desenha ela por meio de um desenho no qual o próprio autor, o próprio, digamos assim, pintor, desenhista, vai dar aí a sua interpretação de cada elemento da paisagem. Aqui, por exemplo, tem um desenho de um croquis, tá bom? E acima a paisagem que ele retratou. Se você observar para o desenho, você vai ter uma noção mais ou menos de como é no espaço real. É um desenho bem preciso sobre a forma real. É claro que cada desenhista dá a sua interpretação, mas
de um jeito ou de outro, o desenho feito à mão aí e com a interpretação do próprio criador. Tá? É claro que seguindo elementos bem reais do que é a imagem real a ser retratada ou mostrada no croquis. Veja bem, queridos, nós vamos passar aí também um pouquinho mais adiante, tá? Falando aqui sobre a questão do lixo, o descarte do lixo. Tá? O lixo pode ser descartado de várias formas, desde lixões a céu aberto, aterros sanitários, às vezes incineradores, às vezes pode ser levado para compostagem e ainda, além desses destinos aí, ele pode ser reciclado. Na questão de reciclagem, né, que é a qual a gente vai aqui se detalhar um pouco mais, por exemplo, para que haja reciclagem, a primeira coisa a ver é na cabeça do cidadão comum, tá, que é quem vai produzir esse lixo todo, a noção de coleta seletiva. O que é coleta seletiva? Veja bem, na coleta seletiva, há coletores, que são locais onde o lixo vai ser depositado ali, vai ser guardado, tá? E separado por cor, e cada cor um determinado tipo de material. Então, na coleta seletiva, se diz seletiva por quê? Porque nela o lixo é separado por tipo de material, em cada coletor de uma cor diferente. Cada cor remete a um tipo de material, tá bom? E dessa forma, quando o lixo é colocado separadamente, tipo papel com papel, metal com metal, plástico com plástico, lá na usina de reciclagem vai ficar mais fácil para ser separado e automaticamente ser, digamos assim, reaproveitado, tá bom? Então assim, meus queridos, coleta seletiva nada mais é do que a separação do lixo por tipo de material para ser reciclado. E a reciclagem é justamente isso aí, é você reaproveitar materiais que antes seriam jogados fora e iriam para o lixo, e demoraria anos para se decompor, será reaproveitado, será usado novamente como matéria-prima para a produção de outros tipos de materiais, evitando assim que a matéria-prima original lá na mata, tá, seja retirada, seja extraída, e aí causando impacto lá na mata, tá bom? Ou lá no ambiente natural também. Então assim, se pudéssemos reaproveitar todos os materiais, evitaria a exploração exagerada desses recursos da natureza, e assim teríamos uma vida bem mais, digamos assim, uma vida melhor, e a natureza também estaria mais equilibrada. Não haveria tantos problemas com a questão do aquecimento global e também, né, do efeito estufa no planeta, e problemas outros que virão a partir daí. Então assim, é um destino perfeito para o lixo, é a reciclagem, porque nela os materiais serão reaproveitados. Aí diz, aprendemos que os povos indígenas transformam as paisagens conforme suas necessidades, conservando ao máximo a natureza. Só para você saber, o indígena só tira da natureza aquilo que eles precisam para a sua sobrevivência. E uma vez que eles retiram os produtos da natureza para o seu sustento, para a sua sobrevivência, eles, digamos assim, atuam de forma consciente e permitem que a natureza se regenere, a ponto dela não sofrer tantos impactos, né, nessa questão. Por exemplo, disso é a piracema. O índio respeita a piracema. Aí talvez você diz assim, mas o que é a piracema? É o tempo de reprodução dos peixes. Então, os índios jamais vão pescar um determinado tipo de peixe quando essa espécie está na época da piracema, que é a época de reprodução, a época de desova nos leitos dos rios. Aí os índios respeitam, eles não capturam, para que no próximo ano, quando passar a época da piracema, eles tenham uma abundância de alimento e o peixe não venha faltar nas águas dos rios. Por exemplo, a época de seca, os índios dificilmente caçam os animais. Por quê? Porque os animais naquela época estão escassos pela falta de água. Então, os índios vão respeitar esse ciclo de reprodução. O índio nunca mata uma mãe gestante, tipo um animal gestante. Quando eu digo assim, uma mãe gestante, um animal. Por quê? Porque ele sabe que se fizer isso, um animal não vai nascer e vai lá na frente diminuir a quantidade de caça na floresta para o seu próprio sustento. Então, eles seguem uma sequência calculada. A gente viu que os índios eles têm um calendário que mostra a data de cada acontecimento importante da floresta, para que ele não venha ultrapassar esses limites e, de certa forma, venha prejudicar a sua própria sociedade e a sua própria família. Então, eles atuam na floresta de forma exploratória, só que é a exploração sustentável, dando à floresta o tempo suficiente para que ela se recupere e se regenere. Então, assim, meus amados, é uma forma consciente de atuação na floresta. Então, temos muito que aprender com eles, tá? Para não vir a, digamos assim, causar tantos impactos no meio ambiente. Até um papel de balinha que se joga no chão vai ter um impacto lá na frente. Então, precisamos pensar nisso hoje para não sofrermos muito mais amanhã. Vamos
amados, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Essa é a essência do conteúdo. Até a próxima videoaula e boa sorte aí nos testes, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.